Então, pessoal, eu tinha falado em uns vídeos antigos sobre o incêndio da Boate Kiss. E ocorreu agora em 1º de janeiro na Suíça. No caso seria 31 de dezembro aqui no Brasil, mas no horário de Brasília lá seria 1º de janeiro. Acontece um incêndio com 40 mortos e da mesma forma que aqui e da mesma forma que outros incêndios que já ocorreram, né? Na Rússia, em outros países. Materiais pirotécnicos com espuma em um ambiente fechado, sem sprinkler, né, para apagar o fogo, espumas que não são anti-chamas, apesar de já existirem espumas anti-chamas, e até materiais pirotécnicos que o fogo não expande, né? Aí me trouxe a lembrança e vim pesquisar sobre a Boate Kiss, né? É muito triste porque tem novas informações. Na época eu fiz um estudo que a ocorrência da Boate Kiss, por coincidência, ou não, sei lá, ocorreu no dia 27 de janeiro de 2013 e é exatamente o dia em que se tem a lembrança das vítimas do Holocausto, né? As famílias lá que foram mortas em Auschwitz, né? Os judeus que foram mortos. E impressionante a coincidência que essas pessoas foram mortas em câmaras de gases cianeto. E a espuma que queima nessas boates, essa espuma, ela se transforma em gases, e um dos tipos de gases é o cianeto, né? Aí você tem algumas informações do que dizem, né? Essas boates, elas costumam ter figuras temáticas, né? Figuras históricas. Algumas pessoas dizem, né? Tem figuras provocativas ou sexuais, né? São temas de boate, né? Ali era parece que era eu lembro que era um evento que ia ocorrer por conta de uma formatura, né? E algumas pessoas dizem que haviam figuras históricas no mictório, onde a pessoa vai urinar, e uma dessas figuras era Hitler, né? A cara de Hitler com um alvo, e as pessoas mijavam no rosto, né? É possível que existiu isso? É possível, mas só quem poderia dar essas informações são as pessoas que estiveram lá nessa boate, sobreviveram, né? O local ali, Santa Maria, também tinha feito um estudo que no passado foi um local de imigração exatamente de judeus e alemães, por coincidência também, né? Lembrando que nessa época o corpo de bombeiro não estava com equipamento de proteção respiratória, e apenas você vê no vídeo, eles não têm o cilindro de respiração, só tem a roupa de aproximação, tá? E alguns relatos dizem que havia o dinheiro para comprar esses equipamentos, mas que foram comprar uma máquina de café e um carro ao invés de comprar esses equipamentos, e que os bombeiros, que eram os mais experientes, tinham ido para uma outra cidade para fazer um curso exatamente no dia em que precisaram deles. Então os que estavam ali eram os mais jovens do corpo de bombeiro. Então essas informações foram denúncias do próprio réu, né, que era o dono da boate. Vocês podem acompanhar aí, né, que ele vai dizer que fez modificações na boate, porque se não tivesse feito modificações, a morte seria pior, né? Porque, pelo que eu entendi, houve certo barulho, né, no local, e alguns moradores reclamaram da posição, né, da onde ficava ali o palco. Então eles mudaram de posição, não mudaram o bar, e parece que por dentro do bar havia uma saída para fora da boate. Quando você entrava na boate, tinha que passar pela segurança, né? Então havia um paredão, e ali você entrava por uma portinha ao lado e passava para dentro da boate. E pessoas que estavam ali pela primeira vez, né? E na hora do incêndio não havia uma saída de emergência, né? As pessoas tentaram sair. Quando elas viram a luminosidade, possivelmente, eu não sei se vocês já perceberam que todo lugar de saída é em vermelho, né? O vermelho é um símbolo para identificar uma saída nos cinemas, em lugares fechados. Parece que nesse banheiro, onde eles pensaram que era a saída, tinha, eu acho que ele e ela, né, uns negócios que utilizam, né, para informar se o banheiro é feminino ou masculino, e no meio da fumaça, aquela cor vermelha parece que fez com que as pessoas pensassem que ali era a saída. E ali, pessoas tentavam sair quando viam que não era a saída, e outras tentavam entrar achando que era a saída. E ficaram tudo preso no meio daquela fumaça, lembrando que a alta temperatura ali cozinhou as pessoas.
era fumaça para matar asfixiado, e não dava para você deitar e se esconder da fumaça, né? As técnicas de sobrevivência não iam funcionar por conta da elevada temperatura. Era uma extensão muito grande de espuma e o fogo muito alto. Então tinha pessoas que até a pele desceu, pessoas que sobreviveram e depois andaram pelas ruas, dirigiram e acabaram morrendo depois porque respiraram muito aquela composição química da espuma, tá? Aí, nos dias de hoje, dizem que, de fato, as portas foram trancadas por fora para o pessoal não sair sem quitar as dívidas. Quando eu vi as imagens, tinha umas portas de ferro que pareciam ser alguma área dali, que as pessoas tentavam sair, tem uns amassados de dentro para fora, como se as pessoas tivessem dado cabeçadas. Eu não sei se essa imagem é real, né, porque pouco é falado disso. Eu sei que as pessoas tentavam quebrar a parede do local para poder tirar essas pessoas, né, que estavam gritando lá dentro. A própria população se sensibilizou e estava tentando ajudar. E ali são 242 mortos, houve uma demora muito grande dos processos. E olha só, relatam que essa boate ela só funcionava naquela noite porque eles haviam feito um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, tá? Isso é relatado pelo jornal Gazeta do Povo, o site Gazeta do Povo. Então os pais, eles queriam responsabilizar esses servidores, né? E eles fizeram reclamações nesse sentido. O que aconteceu? O Ministério Público processou eles criminalmente, né? Processou o pai das vítimas. E uma outra coisa que surge no meio disso tudo, que eu não sabia: carta psicografada, né? A justiça, ela tem aceitações de cartas psicografadas. Num estado que é laico, a religiosidade já está se envolvendo ali. Sendo que essas cartas psicografadas, elas geralmente têm a grafotécnica, né? Porque parece que, eu acho que dessa forma, a pessoa está recebendo ali as cartas, o espírito, né, que está falando com ela, e ali na hora de assinar, a assinatura é idêntica da pessoa que morreu e que está ali no momento ali fazendo aquela conexão com o mundo espiritual, que a gente que é evangélico, a gente não acredita nisso, ainda acha que isso são espírito maligno, né? São demônios, na nossa crença, né? Então, ainda existe esse tipo de coisas envolvendo aqui a questão da Boate Kiss, tá? E em outros casos também é relatado que existem casos em que a justiça, né, o juiz era católico, e que a justiça acredita nessas cartas psicografadas, né? Eu não sei se aqui no Brasil como é que funciona a justiça em todos os ambientes, né? em todas as esferas, se de fato isso é recebido pela justiça, como isso é acatado pela justiça, mas que a ocorrência nesse sentido existe. Então, isso aqui é apenas um estudo de algumas coisas. Eu tinha feito a primeira parte, essa é a segunda parte. São frutos de pesquisas, né? Então pode ser que tenha alguma coisa aqui que não esteja batendo com a realidade, e vocês busquem a conclusão de vocês aí.